Boa tarde a todos e, em primeiro lugar, muito obrigado por disponibilizarem tempo do vosso dia para estar aqui conosco. O meu nome é Pedro Henriques e sou analista do BIG. É com grande prazer que vamos iniciar uma sequência de 4 webinars sobre os produtos disponibilizados pelo emitente Commerce Bank no BIG. Acreditamos que estes webinars podem acrescentar muito valor aos conhecimentos dos nossos clientes. Hoje, José Pires, diretor de Equity Derivatives do Commerce Bank, irá apresentar os Factors Certificates, que são produtos financeiros complexos. Esta exposição deverá demorar cerca de 45 minutos. No fim da mesma, teremos 15 minutos para perguntas e respostas. Durante o webinar, caso deseje colocar alguma dúvida ou fazer algum comentário, por favor, utilize a caixa chat que poderá encontrar na aplicação GoToWebinar. Posteriormente, poderá sempre contactar o Serviço de Apoio ao Cliente do BIG. Antes de começar o webinar, gostaria de reforçar a ideia de que qualquer análise que possa ser feita sobre qualquer título no decorrer deste webinar não deverá, em circunstância alguma, ser considerada uma oferta ou recomendação de investimento. O investidor deverá procurar aconselhamento profissional e independente relativamente a decisões de investimento que pretenda tomar e, para isso, pode contactar o seu gestor de conta no BIG. Sem mais demoras, desejo-lhe um ótimo webinar e passo a palavra ao José Pires para darmos início à apresentação dos Factors Certificates. Muito obrigado, Pedro. Também do meu lado, muito bem-vindo desculpa, a este webinar. Como Pedro já disse, nós vamos falar hoje sobre os Factor Certificates, um produto financeiro complexo. O meu nome é José Pires, sou diretor aqui no Commerce Bank e responsável pelo mercado português. Porquê é que nós vamos fazer este tipo de webinars? É a primeira questão. Eu acho porque o sucesso de cada investimento começa com o conhecimento do produto. E por isso temos que conhecer os benefícios e também muito bem os riscos de cada produto. Como vê, temos aqui um aviso legal muito grande, que é necessário. Cá está. Vamos. Então vamos iniciar. A Bolsa, todos nós estamos fascinados pela Bolsa, vemos estes movimentos nos últimos dias, últimos meses e até nos últimos anos e cá vimos que há muitas oportunidades, mas também há riscos. E é mesmo isso que nós temos que saber e conhecer esses riscos. Porque para beneficiar das oportunidades, precisamos de um produto para investir e cada produto tem o seu risco. A maioria dos nossos clientes, o que é que anda à procura na Bolsa? Alavancagem. Todos nós gostamos de ganhar o dinheiro assim um bocadinho mais rápido, se for possível. E a alavancagem ajuda. Mas a alavancagem também tem riscos. Quem está interessado em alavancagem, até agora tinha sempre de escolher entre os Plain Vanilla Bonds, bem conhecidos, que são uma opção, a Call e Put, que é a long e short em si, mas também tem muitos fatores que influenciam o valor do mesmo e principalmente a volatilidade implícita do ativo subjacente é sempre assim uma coisa um bocado desconhecida e difícil para o cliente acompanhar. Depois existem os mini futures e os turbo bonds, também muito bem conhecidos já em Portugal há muitos anos, mas esses têm uma barreira de knockout. E seja atingida essa barreira, o warrant perde o seu valor. E isso é um risco adicional. Ao mesmo tempo, também tem mais alavancagem. Quem anda à procura agora de um produto que de um lado odeia uma certa alavancagem, do outro lado não tem aquela complexidade de um Plain Vanilla Bond, com a volatilidade e todos os fatores que influenciam o valor, ao mesmo tempo também não tenha uma barreira de knockout, nós achamos que os Factor Certificates é um produto que havia considerar de investir. Com o Factor Certificate tem uma alavancagem constante, que é o Factor, não tem maturidade, é open-end, que nos dá uma certa liberdade, porque nos bonds e também nos turbo bonds, aí tem sempre uma maturidade, quer dizer, então, quando é que vou investir? Quer dizer, pode ser que a minha antevisão está correta, mas
o meu warrant só ainda tem um mês até a maturidade. Os mini futures também são open-end, mas esses aí têm outra vez a barreira. E os factors são sem barreira. A única questão que existe ainda então é qual é o factor que gostaria de aplicar. Há 2 vezes, 4 vezes, 5 vezes, 10 vezes e há long e short. Então o que é que são factor certificates? Como os plain vanilla bonds são valores mobiliários cotados em bolsa ou fora de bolsa, são instrumentos financeiros associados a um índice subjacente, neste caso, é o factor índice. Como o plain vanilla bond também são associados ao seu subjacente, aqui estão sempre associados a um índice subjacente. E depois ainda explico porque é importante saber que é um índice subjacente. O índice subjacente é criado, gerido e calculado pelo Commerzbank. E replica então o retorno diário, isso é muito importante, o retorno diário do ativo subjacente relevante. E o ativo subjacente relevante pode ser então uma ação, um futuro, pode ser euro-dólar. Tudo isso pode ser um subjacente relevante e, como já tinha dito, os Factor Certificates têm uma duração ilimitada, open-end. Temos então um Factor Certificate Long, está associado a um Factor Index Long, que lucra com os mercados em alta, e temos um Factor Certificate Short, que está associado a um Factor Index Short, e esse lucra com os mercados em queda. Aí também já há uma diferença em relação a um investidor numa, por exemplo, ação diretamente, onde por fim só pode ganhar dinheiro se o mercado sobe ou se essa ação sobe. Aqui tem ambas as possibilidades, pode investir em ambas as direções, se acha que o mercado vai cair, tem a possibilidade também de investir com uma certa alavancagem no mercado em queda. O índice subjacente, como já tinha dito, então é criado, gerido e calculado pelo Commerzbank, e cada índice replica o retorno diário de um subjacente. E o nível de factor indica a magnitude da variação diária do subjacente replicada por esse factor índice. Muitas vezes, quando falamos só sobre o Factor Certificate, deixamos esta parte ao lado, dissemos sim, o factor está a replicar a magnitude ou oscilações do seu subjacente, mas para estar completamente correto, o Factor Certificate está associado a este índice. Porque o Factor Índice não é só o subjacente. Tem de um lado um componente de alavancagem, mas também tem um componente de financiamento. É por isso que vai notar de vez em quando que a replicação diária em relação ao subjacente base não é bem a 100%, vezes o factor, porque há sempre uma pequena diferença que muitas vezes é só na terceira, quarta ou quinta casa decimal, mas existe e nós gostamos sempre de dar todas as informações para os clientes saber porque é que há ali uma pequena variação, porque é que não é o meu subjacente, dizemos o Galp subiu 10%, eu tenho factor 3, tinha que subir 30%, mas só subiu 29,98%. Isso tudo vem do caso que o Factor Certificate está associado ao Factor Índice e esse tem componentes diferentes, como pode ver aqui no índice long, o componente de alavancagem e o componente de financiamento. E no índice short também o componente de alavancagem e o componente de juros. Isso achamos muito importante de explicar, mas para perceber mesmo como é que funciona o produto, não é assim tão relevante. Então, como é que é o desenvolvimento do valor de um Factor Certificate? Como já dissemos no início, o Factor Certificate replica o retorno diário do ativo subjacente relevante. Então, o preço depende do percurso e o preço de hoje depende do desempenho do preço de ontem e não de há 5 dias ou do preço da data em que comprou o Factor Certificate. As oscilações do preço durante as sessões de negociação referem sempre ao preço de fecho do dia anterior. Isso aqui é muito importante, porque temos sempre clientes a ligar a dizer que eu comprei o meu Factor Certificate há 5 dias e
se vou ver agora, em relação a 5 dias, o meu subjacente subiu X, mas o meu Factor Certificate não subiu X vezes 3 vezes 4. O que é importante é que tem que mesmo sempre olhar ao fecho do dia anterior. E temos aqui alguns exemplos nesta apresentação, onde vai ver o impacto que existe aí. Temos agora aqui um exemplo muito simples. No dia 0, o subjacente está a 10 horas, o Factor Certificate também a 10. No dia 1, o subjacente sobe 5%, vai para 10,50. Nós, como temos aqui um Factor Certificate long 3 vezes, então o Factor Certificate sobe de 10 para 11,50. Porque é 10, que é o valor do Factor Certificate do dia anterior, vezes 3, que é o Factor, vezes 5%. 1 mais 3 vezes 5, quer dizer 15%, que sobe, então estamos a 11,50. Agora no próximo dia, fechou a este dia, no próximo dia o subjacente sobe novamente para 11. Mas temos agora que ver em relação aos 10,50 do dia anterior, quer dizer, não subiu 5%, subiu 4,76% em relação aos 10,50. Então está agora a cotar a 11. Agora aqui o Factor Certificate sobe de 11,50, que isto foi o fecho do dia anterior, isto é que é a nossa base de cálculo. Desculpem. E agora ele sobe 3 vezes 4,76%. Em relação aos 11,50, então estamos a cotar o Factor Certificate a 13,14. Isto é o primeiro passo para mesmo compreender como é que funciona um Factor Certificate. É sempre em relação ao fecho do dia anterior, seja o subjacente, seja o Factor. Temos aqui um exemplo assim um bocado mais simples, mas vai ver que mesmo sendo simples, até é bem complicado. No dia 0, o subjacente está a 10, temos um Factor long, 3 vezes a 10, um Factor short, 3 vezes também a 10. O subjacente vai subindo cada dia por 10 cêntimos, que nos leva, então, depois de 10 dias, ter um movimento de subida de 10%. Mas nestes dias aqui, é que tínhamos aqui 1%, aqui eram 0,99%, aqui 0,98%, porque é sempre em relação ao dia anterior. Então, o nosso Factor Certificate long foi bem acompanhando isto, ganhou, 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 mas subiu não só 3 vezes os 10%, subiu 32,74%. Porquê? Porque tinha sempre uma base mais alta. Ao mesmo tempo, o Factor Certificate short, claro, vai perder, só que como cada vez a base de cálculo era menor, ele ia perder sempre um bocadinho menos. Então, por fim, só perdeu 25,29%. No próximo exemplo, temos isto ao contrário. Quer dizer que o subjacente, em vez de subir, cai todos os dias um bocado. Temos aqui, então, o mesmo impacto. O Factor long, neste caso, vai perder, mas com uma base de cálculo para o próximo dia sempre menor, eu por fim só perde 27% e não 30%. E aqui o Factor short não só ganha 30%, ganha 36%. Isto é um movimento muito linear do subjacente e que não leva a este efeito. Só que, infelizmente, os subjacentes é raro de ter um movimento assim linear e, por isso, temos às vezes situações como estas. Eu escolhi agora aqui um exemplo um bocado drástico para mesmo apontar aos riscos deste produto. Como vai ver, por fim, seja todas estas oscilações do subjacente, ambos os Factor Certificates ficam a perder. Um cliente que compra no dia 0 a 10 horas e depois não olha ao seu produto, também não olha ao seu subjacente, se calhar foi de férias ou esteve doente,
e vê no dia 10 outra vez e diz, não houve movimento nenhum. Então o meu factor também ainda deve estar mais ou menos a cotar aqui a 10. Mas isso é que vai ser o problema. O cliente vai ver que o factor long só ainda vale 2,50 e o factor short até só ainda vale 41 cêntimos. Quer dizer que o factor long perdeu 75% e no factor short tinha perdido 95%. Claramente o cliente vai nos ligar e vai perguntar como é que isso pode ser. Que não houve movimento nenhum não houve, e o subjacente está outra vez ao mesmo nível e que não podia ter perdido tanto. Só que aí o que o cliente esqueceu é que houve grandes oscilações entre os dias. Do dia 0 para o dia 1, o subjacente sobe 20%, então nos leva ao factor long subir 60%. Do dia 1 para o dia 2, o subjacente cai 8%, 8,33%, que nos leva, por fim, o factor long cair mais ou menos 25%. Mas é sempre em relação ao fecho do dia anterior. Então quer dizer que temos que ver que caiu 25% dos 16 para 12 e não em relação aos 10 aqui do dia 0, é em relação ao dia 1, que fechou aqui a 16 o factor e aqui também isto é em relação aos 12 do dia T1. E assim temos estas oscilações do dia T3, o subjacente cai mais uma vez 18%, depois cai mais 22%, e cá temos estas situações que o factor long perde muito rápido. Ao mesmo tempo aqui o factor short, que estava a correr muito mal, aqui de repente está a ganhar até em relação a T0, para um cliente que não esteve a ver as oscilações perante os outros dias. Mas no próximo dia tivemos então o subjacente a subir 28%. Estamos a 9. E aqui estamos então o factor long a 3,38 e não a 5,45, como se calhar pensava no dia 3, que também estava a cotar a 9, então o factor long a 3, vezes 3 a 5,45, mas como teve este movimento para aqui, isto é que é a nossa nova base de cálculo, então os 28% vezes 3 em relação a 1,82, quer dizer que então o nosso factor long vale 3,38. Ao mesmo tempo aqui o nosso factor short cai drasticamente dos 18,88 para 1,84. E assim temos os dias a passar e no fim de 10 dias estamos outra vez ao mesmo nível, mas os nossos factors perderam, ambos. Eu também podia ter escolhido aqui um exemplo que punha os dois factors a ganhar, só que achamos muito mais importante mostrar aos nossos clientes os riscos por trás do produto e para sempre optar mais uma vez que é muito importante de saber que é sempre em relação ao fecho do dia anterior, seja o subjacente, seja o factor. Isso é que é sempre a nossa base de cálculo e sempre a base disso é que nós calculamos o novo valor. Eu vejo que já entraram algumas perguntas, parece, no chat, mas nós vamos continuando e depois damos resposta a todas as perguntas no fim da sessão. Vamos agora ver um exemplo intraday, que aqui mais uma vez é importante de perceber que é sempre tudo em relação ao fecho do dia anterior. Quer dizer, então, todo este movimento que nós vimos aqui no dia 1 do nosso subjacente, temos que ver a variação sempre em relação ao fecho de T0. Então, temos aqui mais uma vez um factor long, desta vez vezes 2, não vezes 3, para variar um bocadinho. Então, o subjacente a 10, o factor a 10, em T0. Ambos fecharam a 10. Em T1 abre o subjacente com 2%. Então, claro, o nosso factor long vai acompanhar e sobe 4%. Depois, o subjacente continua a subir e, por fim, atinge 11 e está então a subir 10%.
neste momento o Factor Certificates também está a cotar a 12 e ganhou 20%. De repente saem notícias sobre esse subjacente e ele cai drasticamente para 10,20. Em relação ao dia anterior, então está ainda a ganhar 2% e o Factor Certificate cai de 12 para 10,40, mas em relação ao dia anterior, então está a ganhar 4%. Está correto porque aqui o nosso subjacente está a ganhar 2% e aqui o nosso Factor a ganhar 4%. Vezes 2, 2% vezes 2, dá 4%. Agora as notícias más continuam e o nosso subjacente continua a cair. Por fim, antes 9,70, que nos leva em relação ao fecho do dia anterior, que o subjacente está a perder 3%. Claramente, então, o nosso Factor Certificate está a perder 6% e está a cotar a 9,40. Depois, o subjacente sobe outra vez para 10. Em relação ao fecho do dia anterior, está 0. Então, o nosso Factor Certificate também está a 0, continua a cotar a 10. Se no fim do dia, então, o subjacente fecha a 10,1, então o subjacente ganhou, subiu 1% e o Factor Certificate subiu 2%. Tudo em relação ao dia anterior, ao fecho do dia anterior. Quer dizer, um cliente que entra no mercado à volta desta situação, pensa que o nosso subjacente o nosso Factor não está a acompanhar bem o subjacente, pensa que está a perder dinheiro, claro, se comprou aqui, está a perder dinheiro, mas aqui vê-se que o Factor Certificate está corretamente a acompanhar o seu subjacente, porque é tudo em relação ao fecho do dia anterior. No próximo dia, o subjacente abre outra vez a 10,10, quer dizer, não houve modificações nenhumas, não subiu nem desceu, então o nosso Factor também abre a 10,20. E se depois no fim do dia 2 o nosso subjacente fecha a 10,20, ganhou então em relação ao fecho de 10,10 do dia anterior 0,99%, então claro o nosso Factor Certificate vezes 2 sobe 1,98%. Espero que este exemplo esteja mais ou menos claro. Isto é que é a única coisa num webinar, que não estou a receber o feedback diretamente, mas eu espero que esteja claro e que vamos continuar. Então, quando é o closing do nosso subjacente? Nós damos esse nome, é a Snap Time, porque mesmo que tenha a possibilidade de negociar os Factor Certificates em bolsa até às 5:30 hora portuguesa ou fora de bolsa sobre a plataforma do Banco BIC até às 9 horas hora portuguesa, todos os seus subjacentes têm um Snap Time, um fecho. Seja uma ação europeia, é o fecho da bolsa relevante aqui na Europa, seja uma ação americana, então é o fecho da bolsa relevante na América. Esse fecho das ações é que é o nosso Snap Time. Quer dizer, então, uma ação europeia tem aqui uma Snap Time, por exemplo, às 4:30 hora portuguesa, mas depois que nós continuamos a cotar o Factor Certificate e, dizemos assim, então às 6 ou às 8 horas, o cliente que esteja a negociar, por fim, já está a negociar no próximo dia, porque já se fez o Snap, já se fechou o subjacente, já se criou o fecho, quer dizer, já se criou então a base de cálculo e é essa base que estamos agora a fazer o After Hours. Quer dizer, a base desse fecho é que estamos agora a calcular o valor do nosso Factor Certificate. Isso também é muito importante porque às vezes os clientes pensam que se estão a negociar às 8 horas ou às 7 horas e o subjacente em si já fechou, pensam que ainda estão a negociar em relação ao fecho do dia anterior e não deste próprio dia. Mas como o subjacente já fechou, também já criamos uma nova base de cálculo. Isso também é muito importante. O FX, moeda de câmbio, nós temos a Snap Time às 4 horas portuguesas, os metais preciosos também às 4:30, energia, o ICE Brent, o futuro, às 4:30 e o WTI Brent é às 7:30. Quer dizer, a estas horas nós fizemos o Snap e daí começa o novo dia
esse snap que fizemos nesse momento é que é a nossa base de cálculo para agora continuar a cotar os nossos Factor Certificates nos after hours. Até, por exemplo, na plataforma do Banco BIC até às 9 horas. Ora, vamos falar do mecanismo de proteção. Que é isso? Vamos já ver. Temos aqui outra vez um exemplo. O subjacente T0 outra vez a 10, temos um factor long vezes 3, o subjacente cai 10%, depois sobe 20%, o factor vai sempre acompanhar, mas no quinto dia o subjacente cai 35%. E isto é o nosso problema. Porque se vamos calcular, é assim, 3 vezes 35 é mais do que 100%, mas nós dissemos que não existe knockout nos Factor Certificates. Para não existir um knockout no Factor Certificates e os Factor Certificates perder o seu valor total, temos um mecanismo de proteção. O mecanismo de proteção é muito importante para o produto funcionar assim como ele funciona. Porque temos que ver, a alavancagem funciona sempre em ambas as direções. Temos a alavancagem de um lado, ganhamos, mas do outro lado também vamos perder. Quer dizer, vamos lucrar com um Factor Certificate Long vezes 3, vamos lucrar também 3 vezes mais na subida do mercado, mas também vamos sofrer uma perda 3 vezes superior ao caso o mercado acabasse de desvalorizar. Então, o que é que acontece? Se, por exemplo, no nosso exemplo, o subjacente cai 35%. Temos um mecanismo de proteção. Esse mecanismo evita o cancelamento sem valor dos certificados, evita o knockout e é ativado no caso de um movimento adverso superior a um nível pré-definido. Vamos então agora ver outra vez o nosso exemplo. No dia 5, o subjacente caiu 35%. Nós temos um factor 3, então aí temos um problema. O mecanismo de proteção é ativado a 30% do movimento adverso. Quer dizer que nós vamos criar um novo dia virtual. Temos um fecho virtual e criamos uma nova base de cálculo. O subjacente, no dia T4, a 11,68, então, como nós temos o mecanismo de proteção ativado a 30% do movimento adverso, então vamos criar essa nova base de cálculo, então 30%. Então a nossa nova base de cálculo do subjacente é 8,18 e do Factor Certificate que no dia anterior ainda fechou a 14,04, então também aqui 30% vezes 3, que é um Factor 3, então leva-nos, por fim, a perder 90%, leva-nos a uma nova base de cálculo de 1,40. Isto agora é a nossa nova base de cálculo. E assim evitamos o knockout. Então, se o subjacente, temos então no T5 novo, o nosso novo dia virtual, com estes bases de cálculo, e se o subjacente então está a 7,59, em relação à nossa nova base de cálculo, perdeu 7,14%, então vamos também 3 vezes 7,14% em relação ao 1,40, que é a nossa nova base de cálculo do Factor Certificate, então vamos cotar o Factor Certificate a 1,10. Temos agora esta situação que depois deste dia o subjacente vai sempre subindo e por fim, depois de 10 dias até está superior aos 10, ao valor inicial que tínhamos em T0, no dia 0. Quer dizer, outra vez temos aqui o problema com um cliente que não acompanhou o seu investimento, que não acompanhou o seu subjacente, não viu estas oscilações extremas desde o dia em que comprou o Factor Certificate. Pensa aqui então somente que houve aqui uma pequena subida do subjacente, mas não, ele não sabe que aconteceu isto. Então, claramente, quando vir que o seu Factor Long está só a cotar a 2,69, vai ter uma surpresa má e vai ligar e perguntar como é que isso pode acontecer. Aí vê-se
isto é que aconteceu. Aconteceu esta situação aqui no dia 5, em que o subjacente perdeu 35%, em que nós fomos forçados de ativar o mecanismo de proteção, criar uma nova base de cálculo e com essa nova base continuamos a cotar o nosso Factor Certificate. Vamos ver mais uma vez. Então, temos a nova base de cálculo, subjacente a 8,18 e o Factor Certificate a 1,40. Se então depois o nosso subjacente sobe 22,25% diretamente para 10, mas em relação aos 8,18, então subiu 22,25% para 10. Então o nosso Factor Certificate, que agora tinha uma nova base de cálculo de 1,40, vai subir 66,75% para 2,33. E não outra vez para os 10, onde era inicialmente, como se calhar se pensava, se o subjacente está a 10, como o Factor também havia de estar, mas não. Temos isto é que é a nossa base, isto é que é a base que nós vamos utilizar para calcular o valor do nosso Factor Certificate. Se o subjacente continua a cair, dizemos mais 7,21% para 7,59%, para ficar com o exemplo que tínhamos antes. Então, claro, o meu Factor Certificate vezes 3 também vai cair mais do que 21% e cota a 1,10. Este aqui é o nosso mecanismo de proteção que evita de ficar o Factor Certificate sem valor. A base de cálculo é restaurada, como se fosse um novo dia de negociação, um novo dia virtual. E o subjacente é reposto a 30% abaixo da referência anterior e o Factor Certificate, o Factor vezes esse 30%, neste caso 3 vezes, abaixo da referência anterior. A que nível o mecanismo de proteção é ativado depende do nível da alavancagem do Factor, porque se temos um Factor Certificate 10 vezes 10, claro que não vamos esperar até os 30%, temos que o ativar, parece-me que é 8%. E se tivermos um Factor Certificate 5, vamos o ativar a 18%, mas quer dizer, então o nível a que o mecanismo de proteção é ativado depende sempre também no nível da alavancagem, do Factor e do subjacente, porque em ações ativamos um bocado mais tarde do que ativamos se o subjacente for um índice ou se for um futuro. Isso depende também da possibilidade de nós cobrir o nosso risco. Bom, é importante saber que o nível que nós vamos ativar o mecanismo de proteção depende do Factor e do subjacente, do tipo de subjacente. Espero que o mecanismo de proteção ficou mais ou menos claro e que nós continuamos. Como é que pode negociar os Factor Certificates? Eles são emitidos e cotados em bolsa, como um warrant, como uma ação, e pode transacionar da forma como está habituado a transacionar os warrants e ações. E também podem ser negociados fora de bolsa sobre a plataforma de negociação, aqui está a dizer do Commerzbank, e o Banco BIC está ligado a essa plataforma, seja o Direct Trade ou Direct Trade Exclusive. Em bolsa pode negociar entre as 8h05 e 4h30. Eu acho que agora até mudamos, agora já até às 5h30. Desculpem, isso ainda é o horário antigo. E fora de bolsa entre as 8 horas e as 9 horas. Vamos ainda falar mais uma vez um bocadinho sobre as características dos Factor Certificates. Negociação, assim, o Commerzbank é o criador do mercado, nós somos o market maker dos nossos próprios produtos, claramente, estamos lá sempre em mercado, temos as nossas obrigações de estar em mercado, quando não estamos por causa de qualquer caso técnico ou outro problema que ocorreu, mas normalmente estamos em mercado e estamos lá sempre com uma certa quantidade na compra e na venda.
Nós tentamos estar sempre, por menos com a compra, para quem está investido não ter qualquer desvantagem, e se não estivermos na venda, pode haver dois casos. O primeiro caso é se a nossa emissão já está esgotada, ou que há um problema do nosso lado e que nós, por menos, estamos a mostrar o preço de compra para todos os clientes que estão investidos podem sair da sua posição. Do outro lado, nós temos um direito de cancelar um Factor Certificate. Há um certo processo que nós temos que tomar. O cancelamento deve ser anunciado 30 dias calendário com antecedência. Tem que ser, por fim, só anunciado na nossa página. Nós tivemos este caso agora com os nossos Factor Certificates sobre açúcar, que cancelamos porque o nosso bot decidiu de não querer mais risco em subjacentes de soft commodities como açúcar. Então nós cancelamos este tipo de produto, fizemos o nosso anúncio na nossa página, demos o anúncio também ao Euronext e depois também passamos essa informação aos nossos intermediários financeiros que estão ligados a nós ou que nós temos relações, e depois foi cancelado 30 dias depois para o fim do ano. O ano passado aconteceu isso. Houve aí um ou outro cliente que perguntou porquê e que não tinha visto, mas nós temos esse direito, digo agora mais uma vez para saberem, nós temos esse direito de cancelar um produto, só que temos que anunciar isso com 30 dias de antecedência. Também, como cliente, tem o direito de fazer um arte exercício, neste caso não é bem um exercício, porque não, mas também tem o direito de dizer que quer um reembolso em vez de vender o certificado. Esse direito tem, só que achamos que não faz grande sentido, porque primeiro os custos são mais altos, segundo, por fim não está a ganhar nada, porque se o vender, normalmente os custos são mais baixos e também vê diretamente o valor que vai receber, mas se pedir um reembolso com 20 dias bancários de aviso, tem então que esperar 20 dias até ser fixado o valor do reembolso e depois recebe o seu dinheiro T mais 5, acho eu, mas isso depende para ser intermediário financeiro. Mas não acho que faz grande sentido fazer isso, é melhor sempre vender em mercado, mas como cliente tem esse direito. E assim chegamos ao fim. Eu acho que até agora, por fim, precisei menos dos 45 minutos. Espero que não foi rápido demais, mas para isso também ainda estamos agora cá para todas as questões que ainda ocorreram e podemos também ir para trás na apresentação e dar as respostas necessárias.